Saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar para agradecer o privilégio de poder participar da vossa história. E agradeço ao pastor Carlos, presidente desta igreja. Muito obrigado, pastor Vitor, vice-presidente, pastor Daniel. E nos vossos nomes externo a minha gratidão a toda a diretoria, aos obreiros, a esta igreja. Deus, pela vida do evangelista Will Nascimento, que me contactou, obviamente em nome do pastor da igreja. Agradeço a todos quanto estão junto a ele, coordenando esta juventude, a UNADEC, como também pastor Rafael, pelo carinho, da receptividade, da locomoção. Que Deus o recompense o cuidado dispensado. Queridos, eu quero ser bem objetivo, como pastor também de igreja. Eu sei as limitações, mas eu quero trazer uma rápida mensagem voltada para o tema também sugestivo. E para tal eu quero ler no livro do profeta Jeremias para conciliar ao tema, no livro de Lamentações, muito conhecido, capítulo 5, versículo 21. O texto diz: restaura-nos para ti. Estou usando a versão NVI. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Amém? Queridos, com base neste texto, eu gostaria de falar-lhes sobre avivamento em tempos de crise. Se nós observarmos, a Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo, salvo engano, que tudo quanto antes foi escrito é para o nosso bem, para o nosso exemplo. E com base que a nossa fé, a base da nossa experiência vem dos judeus. Nada melhor do que como tema está escrito no contexto, tomar por base alguns pressupostos reais para trazer experiências e motivação para os nossos dias. Quando nós observamos a frase, todo o contexto profético do jovem Jeremias, deparamos-nos com uma experiência que não podemos esquecer. Os irmãos hão de convir que Israel foi eleito por Deus como seu povo. E Israel, do meio da escravidão, é tirado para a liberdade. Aquele povo que não conhecia a liberdade, e durante os anos do Egito não tinham relacionamento com Deus, exceto a partir do momento da intervenção divina. Então este povo agora recebe força, respeito, admiração das nações por onde passava. Dentro do período do deserto, Salmo 136 vai fazer uma relação de cerca, salvo engano, de 37 nações que pelo período do deserto foram eliminadas por causa de Israel. A Bíblia nos leva a dizer que Deus, por este amor, por este cuidado, por este carinho, coloca Israel na terra prometida. Então agora Israel estava no lugar certo, no momento certo que Deus queria.
e por meio de Salomão caiu o avivamento tão esperado. A construção daquele templo ratificou toda a história passada do relacionamento pela misericórdia de Deus com o seu povo, mesmo o povo vivendo em altos e baixos. Então a Bíblia vai dizer que a partir daí o povo agora tinha respeito considerável. O desejo do povo era tamanho a adorar por este avivamento, com a construção do templo, com um contexto glorioso de Jerusalém, com as multidões que invadiam esta cidade por conta da religiosidade. Se os irmãos observarem o censo demográfico de Jerusalém, só para ter uma ideia, no tempo de Jesus, só para os irmãos terem uma pálida ideia, era de cerca de 25 mil habitantes. E por conta das festas religiosas, chegavam a 100 mil pessoas dentro de Jerusalém. É como, por exemplo, a Baixada Santista. Em período de feriado, em período de festa, os irmãos sabem como é difícil transitar. Só para os irmãos terem esta ideia de como Jerusalém agora se tornara de viajantes, de peregrinos que saíam de toda parte do mundo participar da adoração e dos cultos em Jerusalém. A ponto que Deus disse a Salomão que todo aquele lugar seria diferenciado. Veja que Deus diz a Salomão que toda oração que fosse feita dali seria ouvida. E ele disse, independente da crise, que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então isso era tão pragmático que diz o contexto dos salmos que muitos judeus esperavam o dia do culto do sacrifício para participar deste grande mover. A Bíblia diz que os judeus do extremo norte de Israel, eles menosprezavam a própria vida para chegar em Sião. A Bíblia diz que eles cruzavam o vale de lágrimas, conhecido como Vale de Baca. Este vale que durante a noite era frio de matar e durante o dia era quente de rasgar a pele. A tempestade de vento com areia fazia o povo pensar em desistir. É por isso que o salmista diz que de passo em passo a gente ia caminhando. O povo ia caminhando, porque enquanto a tempestade de vento empurrava eles para trás com areia, não fazia eles desistirem. Eles voltavam um passo, mas conseguiam dar 2 para frente. E o que motivava eles a isso? Chegar em Sião. Sião é logo ali, adorar a Sião. Então agora Jerusalém está vivendo o ápice do avivamento. Mas Jerusalém perde este contexto. Jerusalém entra na autossuficiência e esfria. E o esfriamento trouxe adoração a outros deuses. Vejam que no caos espiritual, quando Jerusalém está no ápice e o reino do norte já estava frio, a ponto que Deus quer trazê-los de volta para vivenciar os grandes momentos. Então, quando eles começam a decair e a esfriar por conta de crises provocadas por eles mesmos, então Deus não desiste. Então Deus começa a usar jovens para diverti-los. Quando nós falamos dos profetas Oséias, Isaías, Jeremias, é automático a nossa mente colocar como velhos, Senhor, mas eram jovens. Então Deus, no meio do caos de Israel, lá no norte, esfriamento, aonde o pecado predominou, a desistência de adoração, eles não queriam mais adorar como antes. Então Deus pega Oséias e manda ele ir no norte, advertir a Israel. As 10 tribos do norte não aceitam. Veja que Deus diz a Oséias: vai no norte, e quando chegar no norte, vai, casas, ou entra num prostíbulo e casa com uma mulher sem valor. Deus pede que Israel fosse lá no norte, escolhesse no prostíbulo uma mulher sem valor, sem caráter, ou a pior das prostitutas, casa com ela e dá valor a ela, dá família, dá nome, dá respeito e a ama. E Oséias fez isso por obedecer a Deus. Ele vai no norte, casa com um Gomer,
Uma mulher que não tinha história, que não tinha valor, que não tinha reputação. Então ele lhe dá nome, lhe dá respeito, lhe dá família, lhe dá casa e a ama. Quando ela estava no ápice do amor do marido, ela tem saudade do adultério, tem saudade do prostíbulo. Então ela larga tudo e volta a se prostituir. E quando Osés está só, aí Deus vem e diz: volta lá no prostíbulo e traz ela de volta. E a ama como nunca a amaste antes. Osés vai e faz isso. E quando Israel te perguntar que loucura é essa, você vai dizer: assim diz o Senhor, vocês fizeram isto comigo. Eu amei vocês quando vocês não eram nada, e vocês adulteraram contra mim, mas eu quero vocês de volta. Mas eles não deram atenção. E a Síria invade o norte e os leva cativos para a sua terra. Aí o sul, Judá, Jerusalém, o centro da adoração, não compreende. E começa a enveredar no mesmo esfriamento, no mesmo adultério de Israel. Aí Deus levanta o jovem Isaías. E veja que quando Isaías entra no cenário, ele entra com a missão de trazer Israel ou Judá a Deus. Veja que quando ele descreve o quadro espiritual de Judá, ele leva a uma conjectura, uma comparação com o corpo físico. Ele diz que Judá, Jerusalém, estava feito um corpo apodrecido, cheio de chagas, da planta do pé ao couro cabeludo, e o pior, não era a enfermidade, estava cheio de pus, mas o que ele lamenta era que Israel ou Jerusalém não queria ser sarado, não queria ser untado com óleo. Então Deus vai usar ele para o advertir. Então Isaías começa a advertir Judá, e Judá não vai dando ouvidos. Veja que a mensagem de Deus na boca de Isaías é uma mensagem de esperança. Deus vai ao ápice das possibilidades. Princípio remoto. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, que amamenta? Pode até, é um princípio remoto. Mas se ela esquecer de seu filho, mas eu não me esquecerei de ti, ó Jacó. Com a morte de Ezequias veio Manassés. Isaías continuou advertindo Judá, mas a tradição diz que Manassés se indignou contra Isaías e resolveu matá-lo, calar a voz de Deus, porque pregava em recomeço e avivamento. A tradição diz que Manassés ultraja Isaías e o mata de uma forma caótica para desestimular todos os demais jovens que sonhavam em ser profetas. A tradição diz que ele foi cerrado pelo meio, como se fosse um pedaço de pau sem valor. E quando Isaías é cerrado, a notícia eclode em Jerusalém e adjacência. E esta notícia foi tão danosa que nenhum jovem se predestinava mais a querer pregar a palavra de Deus. Então Manassés, Judá, vai se achando. E quando todos os murmurinhos era que não haveria mais esperança, aí Deus, como não tinha mais um profeta que pudesse se dispor, aí Deus vai na cidade de Anatote. A cidade de Anatote é cidade sacerdotal. Todos os jovens dali eram preparados para o sacerdócio. Aí a Bíblia diz que Deus entra na casa de Ilquia, o sumo sacerdote, ou o sacerdote, melhor dizendo. E tem um jovem chamado Jeremias, de cerca de 17 anos. E Deus não o questiona. Deus precisava de uma voz. E a Bíblia diz que Deus já brada: antes que tu se te formaste no ventre, eu te escolhi. Antes que tu vieste a nascer, eu já tinha nomeado você como uma voz, como profeta das nações. O impacto das más notícias. Jeremias não estava preparado para isso, era jovem, e a sua formação preparatória, prévia, era sacerdócio. Então ele diz: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei o falar,
Não diga que é jovem demais. Aonde eu mandar você ir, você vai. E o que eu colocar na tua boca, tu vai dizer a eles. E o que motiva Jeremias é que Deus dizia: eu serei com você, para te dar livramento diante deles. Tudo por conta de um avivamento, Rafael. Em síntese, Jeremias, farei tudo para não passar do previsto. Jeremias entra profetizando em Jerusalém, mas não teve muito resultado, a ponto que Deus diz a ele: não casa nessas regiões nem nessa cidade, porque eu tenho juízo contra ela. A Bíblia diz no capítulo 20 de Jeremias que ele vai profetizar uma mensagem de advertência, e o chefe dos sacerdotes, o alto oficial chamado Passur, manda o espancar. Espanca-o, e depois que o espanca, amarra num tronco perto da porta de Benjamim, e ele passa a noite amarrado num tronco. É difícil entender Deus, gente. Eu serei contigo para te livrar. E agora Jeremias passa a noite amarrado, ridicularizado. Quem passava zombava. Quando é pela manhã, manda soltar. O chefe chega, e Jeremias não para e entrega o recado de Deus. Mas se você continuar lendo, a partir daqui Jeremias vai reclamar. É como a gente diz, ele chega no ápice do limite e ele vai se queixar contra Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor me enganou. Em outras palavras, eu pensei que era fácil. Eu pensei que o Senhor estaria comigo. O Senhor me enganou e eu fiquei enganado. E o Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceu. Senhor, eu estou sendo ridicularizado todo dia e o dia inteiro. A palavra que o Senhor me deu na boca é vergonha para o teu povo. Maldita a hora que foram dizer a meu pai: nasceu um homem, porque o Senhor não me matou no ventre da minha mãe. Eu estou pensando fortemente de não falar mais, de parar de pregar, mas eu não consigo. Porque quando eu penso em não mais falar a tua palavra, acende um fogo no meu coração, queima um fogo por dentro. Diga para esse jovem, para esse crente que está do seu lado, diga: dá para desistir, mas não, viu? Quem foi chamado para provocar um grande avivamento jamais não tem direito de desistir. Em síntese, ele não continuou. Ele continuou a falar do juízo que viria caso não houvesse arrependimento. E eles não deram ouvido e o prenderam. Aí vem os caldeus e invadem Judá, Jerusalém. Aquele glamour que Jerusalém tinha, aquela confiança, a autossuficiência, não era mais nada sem o avivamento. Então agora os caldeus invadem e derrubam o muro. Os judeus arrebentam com a cidade. Os judeus sentaquizando as 3 invasões. Na primeira, veja que Deus separa 4 jovens, e eles são levados para manter o avivamento no palácio, o avivamento judaico.
Nesta última, agora, quando eles destroem o templo, destrói a cidade, agora só tem o monturo, só tem bagunça. Eles levam cativos para a Babilônia, e Deus escolhe o jovem Ezequiel e manda para a Babilônia no meio do povo. Agora a proposta de Nabucodonosor para Jeremias, olha o que Deus faz. A mensagem de Jeremias antes da invasão já tinha chegado no palácio de Nabucodonosor. E disseram a Nabucodonosor: tem um jovem profeta em Jerusalém que está dizendo que Deus vai entregar Jerusalém na mão do Senhor. Quando isso aconteceu, Nabucodonosor lembrou e mandou ninguém tocar um dedo em Jeremias. O chefe do exército chegou em Jerusalém, destruindo tudo, mas a primeira coisa que ele faz é soltar Jeremias. E diz: o rei mandou levar você para cuidar de você. Você vai viver do melhor. Porque Jerusalém agora só tinha monturo, só tinha cinza, só tinha devassidão, pobreza e miséria. Jeremias tinha tudo para ir. É o que a nossa geração quer hoje, entre aspas. Sucesso, bom-estar. Mas Jeremias disse: eu não fui escolhido para isso. Eu vou continuar aqui. Mas só tem miséria, só tem vergonha. Ele disse: mas eu preciso continuar dizendo que ainda há esperança. Agora, no meio do monturo, no meio das cinzas, da miséria, Jeremias, que era acostumado a profetizar no templo cheio, na porta do templo, agora não tinha mais templo, agora não tinha mais louvor, mas ele andava à noite, o dia, em cima dos monturos, dizendo: ainda há esperança de avivamento. Ainda vai haver avivamento aqui. Aleluia! Oh, exaltado! Mas quando chega em Lamentação, uma coisa aperta. Os dias vão passando e cada vez piorando. Aí Jeremias começa, veja que ele começa a Lamentação, o termo já diz, lamentando fortemente. Ele olha para Jerusalém, o que era, não era mais. E ele diz: como tu estás solitária e vazia, Jerusalém. Estás semelhante a uma viúva. As tuas ruas estão vazias. Não há mais invasões de peregrino, nem viajantes para cá, porque não tem mais avivamento. Os nossos velhos já não sentam mais nas praças. Já não se ouve mais o cântico de louvor dos nossos jovens. Já não tem mais adoração. Foste arrasada e levada ao cativeiro. Quando ele vai concluindo, ele vai dizendo: Senhor, até para beber a nossa própria água nós estamos pagando. Estamos pagando a nossa lenha, e até a nossa comida estamos pagando caro para comer. Estamos pedindo ajuda à Síria e o Egito, Senhor, pedindo socorro. Senhor, os nossos jovens não cantam e são obrigados a trabalharem. Os nossos adolescentes estão carregando feixes de lenha, estão sofrendo debaixo deles. As nossas moças, as nossas virgens estão sendo violentadas em Jerusalém e nas suas cidades. A coroa caiu da nossa cabeça, Senhor, porque erramos. Converte-nos a Ti. Traz de volta-nos a Ti. Traz a gente de volta. Renova, Senhor, renova. Renova os nossos dias como era antigamente.
e silêncio. Jerusalém, Judá no cativeiro como escravo. A Bíblia diz que quem era vizinho de Israel, de Jerusalém, os inimigos que tinham visto aqueles jovens cantando louvor e colocando o exército inteiro para correr. Só para o jovem ter uma pálida ideia, pode olhar, a Bíblia nos dá subsídio e era real. Quando o exército estava perdendo guerra, a única alternativa eram dois fatores que o general pedia socorro: o sumo sacerdote, mande a arca e os adoradores. Então quando o sacerdote pegava a arca e ia para o campo, o acampamento de guerra, e os jovens que eram adoradores, em tempo de glória, em tempo de avivamento, iam juntos. Quando a Bíblia diz em Samuel que quando a arca e os adoradores chegavam, quem estava na guerra gritava com tanta alegria que a terra tremia. Então na frente do exército agora não ia arma, não ia lança, como diz Josafá, ele não vencia a guerra nem com arma, nem com lança. Então o general saía e os adoradores entravam. Na primeira fila, olhando para os inimigos de cara a cara, estavam os sacerdotes e os adoradores. Quando os adoradores olhavam para os inimigos, começava a adorar a Deus. Olhava para o exército atrás e começava a gritar. Não tenham medo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que a gente não deve temer. Ainda que as águas se perturbem, se rujam e os montes sejam projetados para o meio dos mares, não devemos temer, porque o Deus de Jacó está no nosso meio. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Na hora da angústia Ele é. Sintetizando, quando eles começavam a adorar, os inimigos, em vez de atacar, paravam. Aí Deus descia no meio dos inimigos e fazia eles lutarem contra eles mesmos. Então os adoradores e o exército de Israel do lado de cá, vivendo o grande avivamento, só via Deus fazendo os inimigos se autodestruir. Então quando eles viam o efeito de Deus, eles começavam a olhar para o exército e dizer: ei, olha, vem olhar, passa aqui o que é. Ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está jogando os carros do inimigo no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos. Mas agora estavam sem louvor, estava sem sacerdotes, estava sem arca, e gado na escravidão. Mas na beira do rio Quebar, na escravidão, tinha um jovem. Ainda há esperança. Ainda há esperança. 70 anos se vão indo. E o que eu acho lindo é o Salmo 137. O salmista, por conta disso, compôs este louvor. E no louvor ele diz que os judeus acordaram um dia diferente. Eles acordaram chorando. Eu quero conjecturar que eles iam atrás da casa do outro. Quando o outro abria a porta, as lágrimas já estavam nos olhos. E eles não tiveram o que fazer, não foram trabalhar. Foram para onde? Para a beira do rio. E quando chegaram na beira do rio, sentaram-se. E as lágrimas rolavam. E qual era o motivo do choro? Era saudade do pai? Não. Era saudade da mãe? Não. Era saudade de Sião. Era saudade daqueles cultos. Era saudade daqueles grandes avivamentos. Meu Deus, oh glória! E começaram a chorar. Enquanto eles choravam, aí vieram os soldados que os levaram cativos e começaram a zombar deles e dizer: os cantem agora. Vamos, alegre o nosso coração com os louvores lá de Sião. E eles diziam: não podemos. Não tem como adorar o Senhor fora de Jerusalém. Mas eu quero acreditar, dentro das entrelinhas, que um grupo de jovens
que na ótica já não havia mais esperança. Olharam para as árvores e os instrumentos estavam lá. Aqueles instrumentos que eu quero acreditar que um grupo daquele jovem olhou um para o outro e disse: não dá para aguentar isso. Jovens como esse que eu vi cantando aqui, o Vida. Vamos adorar. Nós estamos fora de Jerusalém, mas aqui quem manda são os deuses inimigos. Vamos adorar. Aí eles pegam as harpas dos salgueiros. Um olha para o outro, vou dar vida ao sermão. E um olha para o outro e começa, diz o Salmo 137, a lamentar e a dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, eu não tenho como me esquecer de ti, Jerusalém. Esqueça a minha mão direita, ou seja, isso é instrumento de louvor. Esqueça a minha mão esquerda da direita ou a direita da esquerda. A minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não adorar ao Senhor em terra estranha. Ó Senhor, vinga aqueles que nos causaram mal. Aí o Salmo 138, ele já mostra que eles vão cantando e vão dizendo: ó Senhor, na presença dos deuses, a ti de todo o coração nós vamos entoar louvores. Eu quero acreditar, dando vida, se fosse hoje, no meio do cativeiro, lembrando de Sião, eles cantaram assim: quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Clama Israel em um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Na presença, olha a cena. Chora. Babilônia não é lugar de quem um dia foi avivado. Babilônia não é lugar de quem adora. Babilônia não é lugar de quem tem aliança com Deus. E Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A dor ia machucando o coração e eles começaram só a gemer. Traz-nos de volta, Senhor. Aí o louvor, o gemido rompe a atmosfera e chega a Deus. Aí Deus dá uma visão a Ezequiel. Aí Deus diz a Ezequiel: o meu povo está dizendo que não há mais esperança, que eu esqueci deles. Deus sempre manteve uma geração de jovens avivadas.
Os irmãos já ouviram talvez eu falar isso, vou só recapitular para dar sentido. A coisa estava tão feia que os judeus, pastor, olhava para o outro e dizia: acabou. Por um motivo, quando eu fiz história com um judeu, ele disse: Bento, era comum que os judeus tivessem a crendice e acreditar dois motivos. Primeiro, a aliança de Deus estava impregnada na medula óssea, no tutano do osso, ninguém podia tirar. Por isso que eles confiavam que durante 3 dias nem a morte conseguia arrancar isso. Por isso que havia a crendice dos 3 dias, porque 3 dias não era suficiente para putrefação arrancar a medula óssea e a palavra de Deus do coração deles e o compromisso de Deus. Então quando morria um ente querido, eles não enterravam, jogavam no vale, lá na Babilônia. E como eles não podiam pegar em cadáver nem se aproximar, os que eram pagos levavam para o vale e jogavam o ermo. Então o pai da família dizia: 3 dias vai ter avivamento de novo para ele. Ele vai voltar a viver, porque avivamento é estar vivo. Então ele ia com a família dessa esperança no primeiro dia para o vale. Quando chegava lá, esperava: é hoje, vai ter avivamento no meio da crise. Mas por volta de 10, 11 horas, o corvo vinha, rodeava o cadáver, subia no abdômen, furava, dilacerava o globo ocular e a massa cefálica, o cérebro. O pai via escorrendo pelos olhos, pelo ouvido e pelo nariz, mas não podia enxortar, porque eram 50 metros, o máximo que eles podiam se aproximar do cadáver segundo a lei. Terminava o primeiro dia, eles gritavam. O pai dizia: ainda tem 2 dias, a crise é grande, mas vai ter avivamento, o Espírito de Deus vai agir. Iam para casa. Segundo dia chegava, por volta de 11 horas, a águia vinha, voava e descia, rasgava o ventre do cadáver e comia as vísceras e os órgãos internos e só deixava a carcaça. Então o pai, na noite, faltando uma noite e um dia, antes de ir para casa, ele gritava: ainda tem uma noite e um dia, vai ter avivamento. Aí de noite chegava as hienas, e as hienas lambia tudo que restava de carne de putrefação. Quando ele chegava no último dia, só estava o esqueleto lá no vale. Mas era o último dia. Se tinha osso, tinha tutano. Se tinha tutano, tinha medula óssea. Se tinha medula óssea, ia ter avivamento. Mas aí o quebrantoso chegava. O quebrantoso quebrava osso por osso e comia a medula óssea. Quando terminava o 3º dia, os ossos todos quebrados, aos cacos, o pai chorando, gritando, dizia: acabou. E a Bíblia diz que com este procedimento, o vale ia se enchendo de caco de ossos, porque todo dia entrava cadáver lá e não era avivado. Então por isso que eles começaram a dizer: os nossos ossos secaram, Deus esqueceu de nós. Mas depois que eles gemeram, que a saudade do grande tempo do passado veio, aí Deus disse: Ezequiel, o meu povo está dizendo que eu os sepultei e esqueci. Vem cá, Ezequiel, e leva no meio do vale. E o vale estava cheio de caco. Não tinha mais tutano. Os nossos ossos secaram, porque não havia mais medula óssea. Aí Deus diz: Ezequiel, isso é a casa de Israel, toda a casa. Tu acredita que eu ainda posso trazer avivamento quando não há mais esperança? Eu posso trazer vida para esses ossos, Ezequiel? Senhor, só tu sabe, o negócio está sério. Profetiza, filho, profetiza, Ezequiel. Profetiza para eles e diz a eles que eu vou trazer carne, eu vou trazer nervo, vou trazer tendões, vou cobrir de pele. Aí Ezequiel começa a gritar: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Aí aonde não havia esperança, os ossos começaram a voar.
Ezequiel mostra que os ossos estavam na rota de colisão. Era osso voando por todo pedaço e não batiam no outro, e cada osso grudava no seu próprio osso. Aí forma o corpo, e Ezequiel diz: Senhor, agora só tem o corpo. Aí Deus diz: mas deixa comigo, porque eu vou encher do meu espírito, eu vou encher, vai ter avivamento, eu vou encher do meu espírito. Se levanta um exército. Aí o rei Ciro grita do palácio, sintetizando, era 9:30 a minha proposta. O rei Ciro grita: eu estou desejoso de construir um templo a Deus de Israel, um pagão, e vai ser em Jerusalém. Ou seja, ainda vai voltar a ter avivamento em Jerusalém. Quem dos judeus querem voltar? Não era fácil. Lá só tinha miséria e vergonha. Mas no meio da crise tinha uma voz soando de um jovem chamado Jeremias. Ainda vale a pena investir. Diga para quem está ao seu lado, diga: me faz um favor. Se um dia tu me vê os cacos, desiste de mim não. Ainda vale a pena investir. A gente desiste muito fácil um do outro. Não era fácil voltar, pois não havia mais glamour, só havia crise e miséria. Por isso que era opcional. Quem quer, não era impositivo. Porque o Babilônia, o cativeiro não foi de todo ruim. Muita gente se deu bem. Uma nova geração tinha nascido ali. Então só cerca de 50 mil cônjuges escravos, cerca de 42.500 judeus resolveram voltar. Eram poucos para a multidão. E talvez alguém dizia: mas vocês são doidos. Como é que vocês vão voltar para Jerusalém que só tem miséria e crise? Ainda tem remanescente, gente. Deus ainda preserva adoradores no meio da crise. Pega os instrumentos, pega a bagagem e os animais e faz caminho de volta. Quem esperava aquilo, gente? Todas as nações diziam: acabou, de jeito mais não. Agora, quando eles pegam a estrada de volta, a notícia, não sei se um fofoqueiro, não tinha mídia, não sei se espiões, viram os judeus adorando de volta no caminho e começaram a espalhar entre as nações. E as nações subiam as montanhas e viam eles voltando, e tinham que engolir, e começavam a dizer grandes coisas. É impossível, mas é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí surge o hino do Salmo 126. Eles olhavam para cima e com os instrumentos na mão diziam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando. A nossa língua, a boca se encheu de riso, e a nossa língua tinha um cântico novo. Veja, um cântico novo, um cântico novo. Então se ouvia dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E é verdade, é por isso que nós estamos voltando cantando e alegres. Chegam em Jerusalém, de modo que, vendo a miséria, não tiveram força para recomeçar. Cada um migrou para a sua cidade, segundo o livro de Esdras, capítulo 3. Esqueceram com a fortuna que trouxeram da Babilônia. Começaram a investir nas suas casas e diziam: não é tempo não de recomeçar.
Aí Deus levanta um jovem chamado Ageu. E Ageu vai diante, com todo respeito eclesiástico, de Zorobabel, o governador e o sacerdote Josué, o sumo sacerdote. E capítulo 2 ele vai dizer: coragem. No capítulo 1 ele começa dizendo: escutem, assim diz o Senhor, o meu povo está dizendo que não é hora de recomeçar e de construir a casa dele. Estão preocupados em investir nos seus próprios egoísmos. E o palco do avivamento está lá abandonado. Coragem, Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, povo da terra. Subam os montes, cortem madeira e recomecem. Porque assim diz o Senhor: meu é o ouro e a prata. Quem de vocês, disse Ageu, viram a glória da primeira casa? Essa aí vai ser nada. Mas escuta o que diz o Senhor: a glória da segunda casa. Primeira casa só tinha glamour, na maioria, porque eles perderam o direito e o valor da adoração. Aí Ageu diz: a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Em síntese, Josué e Zorobabel, junto com os sacerdotes, levantam um altar. Agora não tinha glamour, não tinha paredes, era no meio do lixo, do monturo, dos cascalhos de destruição. Talvez alguém disse: não vale a pena não. Não tem jeito não tem nem nada de ouro. Levantaram o altar e convocaram o povo, e o povo veio. Aí Esdras diz que eles adoraram no meio da cinza, no meio da crise. Os inimigos com medo, eles com medo dos inimigos, mas adoraram. Aí aquela adoração foi tão fluente que o avivamento começou a pegar, e o povo começou a abrir a carteira e ofertar. Não, vamos ter que reconstruir. Vamos ter que levantar um novo templo. Contrata pedreiro que a gente assume. Aí Josué e Zorobabel começaram a reconstruir. Aí fizeram as valas e com o dinheiro da oferta lançaram os alicerces. Aí é lindo, gente. Aquela nação, parte dela que viveu aquele tempo de glória, do glamour, agora cultuando no meio da poeira. Abre os alicerces. Quando eles preenchem os alicerces, aí Zorobabel e Josué disse: vamos fazer um culto de gratidão. Mas vocês não têm juízo não? Como nós vamos juntar o povo no meio dessa bagunça? Avisa o povo que vai ter culto. Avise quem está frio que pode vir. Traga os sacerdotes. E todos têm que vir com indumentária. Não é só porque era luxo. No meio da poeira, todo mundo bonitinho, de gravatinha, tudo certinho. Se fosse hoje, é claro. Alinhado. Diga aos jovens, os adoradores, que não venham com inovação. Os hinos que vai estar no repertório são os hinos de Davi. Vamos voltar ao princípio. Vamos fazer como a gente era. A Bíblia diz, Esdras diz, capítulo 3, a partir do versículo 12 por diante, ele diz que o culto começou, gente. E quando o culto começou, diz Esdras, que os sacerdotes, ou seja, os mais velhos e os pais daquela nova geração, quando ouviram o culto começar, lembraram do tempo antigo.
e começaram a chorar, lembrando da glória que era. Mas Esdras diz que a nova geração, enquanto os mais velhos lembravam da glória passada, a nova geração estava tão confiante que no meio da crise, só por conta dos alicerces, encheram o peito. E agora aquela nova geração de jovens começaram a cantar. Enquanto os mais velhos choravam, os mais velhos começavam a cantar e encher o peito, e o avivamento ia cair. Esdras diz que o culto foi tão bom que ninguém conseguia saber quem estava triste nem quem estava alegre. A voz de cântico era tão alta que se ouvia de longe. O avivamento caiu no meio da crise, no meio do futuro. Desceu o avivamento. Me diga os senhores com todo respeito, pastor Carlos. Eu tenho 29 anos de Assembleia de Deus, mas ainda pude acompanhar. Imagina quem tem mais. Como eram os nossos cultos. Não precisava ninguém de fama, gente. Quando a gente botava o nariz na porta da igreja, parecia uma panela de pressão. Mas, gente, juntar um grupo de jovens desse no meio da crise que a gente está vivendo, juntar um grupo de jovens desse dando glória, levantando as mãos, adorando em meio à crise, só remanescentes. O que o senhor quer dizer, pastor? É que no meio da crise, Deus sempre tem uma geração nova de avivamento. Ainda tem uma geração adoradora no meio da crise. Ainda tem uma geração que dá glória a Deus no meio da crise. Ainda tem uma geração que a crise não para ela. O templo de Zorobabel provocou um grande avivamento. Passam anos, vem o período intestamentário, os jovens deturparam da nova geração de Israel. Aí Herodes assume reinar sobre a Judeia, e para agradar os judeus, vai reformar o templo de Zorobabel. E agora o glamour volta. E agora é o templo de Herodes, conhecido, com todo o glamour. Quando parecia que tinha sido em vão, aí Lucas diz que habitava em Jerusalém, capítulo 2, um homem piedoso, bom, crente, chamado Simeão, salvo engano. E o Espírito Santo disse a ele: você não vai morrer enquanto não vê a glória encher essa casa. A salvação de Israel. Aí Lucas diz no capítulo 2 que cumprindo o dia da purificação de Maria, estoura na rua principal de Jerusalém, lá de frente para o templo, uma criança. Não vinha no ombro dos sacerdotes, agora vinha no braço de Maria. O que dava vida ao templo era a arca, não era o ouro. Aí Maria entra no templo para consagrar o menino a Jesus, a Deus. Aí o Simeão, cheio do Espírito Santo, veja que nenhum sacerdote percebeu. Simeão, cheio do Espírito Santo, viu algo diferente, e quando viu não aguentou, correu e pegou o menino nos braços. Levanta, eu quero acreditar, e começa a dizer: ó Senhor, agora esse velho pode morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Uma luz para os gentios acabou de entrar, ou seja, a arca, a glória de Deus entrou no templo, que Ageu disse: a glória desse templo vai ser maior do que o de Salomão. Vai ter mais avivamento agora do que no passado.
Mas eles não aceitaram. Todas as vezes que Jesus entrava no templo, eles queriam expulsá-lo. Fizeram o que com Jesus? Cuspiram, bateram, crucificaram. Terceiro dia, ele ressuscita. Quando ele entra a primeira vez, era só madeira, simplicidade. No ressuscitar, cheio de glória, revestido por dentro e por fora. Aí Pedro está orando. E Deus diz: levanta e come. Deu fome. Quando ele olha, só tinha animais imundos. Não, Senhor, não comi nada imundo. Não chame imundo que eu purifiquei. Está vindo 2 homens aí, 2 mensageiros. Vai com ele para a casa do comandante romano, Cornélio. Mas Senhor, não vá. Fale de Jesus para ele. Mas é gentil. Vá. Pedro chega na casa de Cornélio e passa na cara. Vocês sabem que a gente não pode entrar na casa de gentil nem ter amizade com vocês. Mas eu estava orando e Deus mandou eu vir aqui falar de Jesus. Quando ele estava falando, o Espírito Santo enche a casa de Cornélio. O avivamento foi tão grande que Pedro ficou abismado e disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, até os gentios. Ninguém pode tirar isso de nós. Deixa eu ver a mão da geração que ainda adora no meio da crise. A máscara, ela só protege o outro de fora para dentro. Mas esse avivamento foi colocado dentro, então tem que ser de dentro para fora. Que a máscara se prepare para pegar fogo. Ela vai. Faz como era antes, Senhor. Eu não sou saudosista. Mas nós estamos vivendo dias que tem igreja que não se pode mais falar línguas estranhas. Tem igreja que já manda dizer falar línguas estranhas e falar em avivamento não pode, para não assustar o povo. Mas eu louvo a Deus que eu estou no púlpito da Assembleia de Deus. Eu estou na igreja Assembleia de Deus de Cubatão. Eu estou numa igreja pentecostal. Eu estou numa igreja que o avivamento ainda é prioridade. Eu estou numa igreja que ainda pode ouvir línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir da Assembleia de Deus em Cubatão, deixa eu ouvir. Isso. Vamos voltar ao que a gente era. Vamos voltar a ter liberdade. Vamos voltar a ouvir a notícia. Jesus batizou no ensaio, não precisou de congresso. Jesus batizou quando a mocidade cantava o hino. Jesus batizou no hino, na harpa. Vamos voltar a ouvir essas notícias. Or the players say you have your brace. Yeah. When they break guys. Today right I say break right, it's a bad break house. And break I said you feel you. Who the mumbo be the high you say that you take around that burger. When they change, I'm a boy guy, just say that.
Em mim não há mudanças. Eu sou o mesmo de ontem, de hoje e serei sempre. A minha glória está invadindo vidas. Há redemoinho de glória e de unção no meio de vós. Minha igreja, escutem a minha voz. Há uma urgência de um grande avivamento. E oxalá que fosse agora. A minha unção está levantando caídos. E o poder da minha glória está sacudindo esta nova geração. Esta cidade, este país será invadido por uma grande glória da minha parte. E muitos que estão aqui viverão este dia. Assim diz o Senhor. Recebam agora, agora, agora. Enche, 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 fique de pé, enche, enche, enche. Deixa eu ouvir o barulho da geração que adora em meio à crise. Deixa eu ouvir o barulho de avivamento. O grito se ouve de longe. Deixa eu ouvir. Quem está vivo faz barulho. Quem está vivo faz barulho. Quem está vivo faz barulho. Avivamento está vivo. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Adora, 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 adora. Faz o favor. Com todo respeito sanitário, dá uma olhadinha para esse crente que está do teu lado. Me ajuda aqui, pastor Rafael. Põe a máscara, me ajuda aqui. Com todo respeito sanitário, vira assim para ela, vira assim para ele. Diga, não estou nem aí. Quero nem saber se você chegou aos cacos ou não. Quero nem saber o que estão dizendo de mim ou não. Quero saber como você vai sair desse congresso. Diga para ele, vou sair pegando fogo. Diga, me faz um favor de encontrar a partir de hoje alguém que não acredita em mim, que pensava em mim. Dá um recado a ele. Diga a ele que eu vou sair pegando fogo. Eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, abraça ele. Eu vou sair pegando fogo.